Oi, pessoal! Vamos iniciar hoje as atividades aqui do dia 18 de novembro de 2020. Eu trouxe para vocês uma atividade de matemática, onde a gente ia trabalhar um pouco de multiplicação com números decimais, tá? Números com vírgula. E no interdisciplinar a gente ia falar um pouquinho sobre a importância da energia, tá? Vamos começar pela parte de matemática, no nosso EMAI volume 2, tá? Que já era para vocês terem retirado na escola, esse livro impresso, tá? O livro de vocês está como página 19 e 20. O meu arquivo, que está com a numeração diferente da de vocês, está nas páginas 21 e 22. Se você está usando o livro impresso que você pegou na escola, é a página 19 e 20. Se você está usando o arquivo que eu enviei pelo WhatsApp, porque não foi buscar o material ainda, aí é na página 21 e 22, tá? Então, vamos lá, página 19 e 20, para quem aí tá com o livro impresso, quem tá usando o arquivo, página 21 e 22. Aqui na página 21, ou na página 19, né, era para a gente calcular essas multiplicações com números decimais. Basicamente, como que a gente faz multiplicação com números com vírgula? Você monta a multiplicação normalmente, ignora a existência da vírgula, faz de conta que ela não existe, faz de conta que nem 2,40 vezes 3. Faz de conta que você está multiplicando 240 vezes 3. E só no resultado que você vai contar quantas casinhas decimais você tem para colocar a vírgula. Então, aí, ó, 2,40 vezes 3. 3 vezes 0. Deixa eu pegar minha mãozinha aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Coloco 2 aqui e subo 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, porque esse 1zinho aqui subiu aqui soma, né? Mais 1, 7. Deu 7,20. Não tenho duas casinhas decimais aqui, então no meu resultado também eu vou contar 1, 2. E aí eu ponho a vírgula. 9,30 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. E aí eu conto 1, 2 casinhas decimais, 1, 2 e põe a vírgula. 10,50 vezes 5. Multiplico normalmente. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Deixo o 5 aqui e subo 2. 5 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 5 vezes 1, 5. Deu 52,50. Duas casas decimais aqui, 1, 2. Põe a sua vírgula no resultado. 12,30 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Ponho 2 aqui e subo 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1 que subiu, 9. 4 vezes 1, 4. 49,20. Duas casas decimais, 1, 2. Põe a vírgula no resultado. 125,50 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Deixo o 5 aqui e subo 1. 3 vezes 5, 15 novamente. Mais 1, 16. Deixo o 6 aqui e subo 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. E 3 vezes 1, 3. 376,50. Duas casas decimais, conta 1, 2 e põe a sua vírgula. 186,20 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. Ponho 4 aqui e subo 2. 4 vezes 8, 32. Mais 2, 34. Ponho 4 aqui e subo 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. 744,80. Duas casas decimais, conta 1, 2 e põe a vírgula no resultado, tá? Aqui diz que você poderia calcular do seu jeito. Então, eu usei o algoritmo usual. Se você multiplica de forma diferente, tudo bem. Aqui não podia usar calculadora, tá? Vocês têm que aprender a fazer a multiplicação sem a calculadora. Por exemplo, você vai prestar uma prova, o Saresp. Esse ano não vai ter, mas se tivesse, você não poderia usar calculadora na prova, tá? Então, você precisa saber fazer multiplicação com números decimais. Aqui, atividade 17.4. Dona Sônia é costureira. Ela comprou materiais que usa para confeccionar calções esportivos. Para cada calção, ela precisa de 0,95 metros de elástico. Ela recebeu uma encomenda de 11 calções. Antes de sair de casa, ela verificou que tem 5,70 metros, tá?
Então, aí os calções, né, que ela precisa fazer. Aqui podia usar a calculadora, tá? O elástico que ela tem é suficiente para confeccionar 11 calções? Então, assim, aqui você tinha que fazer aí uma noção, né? As continhas que você ia usar para responder todas as perguntas eram essas duas, tá? Primeiro, você ia pegar o que você usa em cada calção, que é 0,95 metros, e multiplicar pela quantidade de calções, para saber ao todo quantos metros ela vai precisar, né? Aqui, 0,95 vezes 11, eu fiz a conta, vocês podiam fazer na calculadora, mas a conta montada fica assim, tá? É multiplicação com fatores de dois números, tem essa história do maisinho, né? Ou o zerinho, tanto faz o que você usa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. Põe o maisinho para pular uma casa, né? Você multiplicou pela unidade, agora você vai multiplicar pela dezena, então tem que pular a casa das unidades, tá? É por isso que a gente põe esse maisinho aqui ou zero, tá? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. E aí você soma. 5 mais nada, porque não tem nada embaixo do 5, tá? É o maisinho, é o zero. 5 mais nada, 5. 9 mais 5, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Subo 1. 9 mais 0, 0. 9 mais 0, 9. Mais 1, 10, tá? Então, aqui, ó, 10,45, tá? Então, ficava assim, ó, o resultado da multiplicação, 10,45 metros, tá? E aí eu pegava esses 10,45 metros e subtraía pela quantidade que ela já tinha. Por quê? Ela não vai comprar 11 metros só para fazer os calções, né? Ela pode comprar só o que está faltando, tá? Então, 10,45 menos 5,70, que é o que ela já tem. Aqui vai sobrar 4,75 metros, que é o que falta. Aí, com essas duas continhas, você já tem todas as informações que você precisa para responder as questões, tá? O elástico que ela tem é suficiente para confeccionar os 11 calções? Não, é pouco, né? Vai faltar. De quantos metros ela precisa para executar o serviço? Se são 11 calções, 0,95 metros em cada, essa multiplicação aqui, eu cheguei à quantidade que ela precisa. Ela precisa de 10,45 metros. Quantos metros de elástico ela precisa comprar? Eu fiz a continha de menos para saber a diferença, né, do que ela precisa e o que ela já tem. E vai faltar aí 4,75 metros, tá? Escreva como se lê. Na letra A, ou eu falo 95 centímetros, tá? Ou 0,95 metros, tá bom? 5,70, ou eu falo 5 metros e 70 centímetros, ou 5,70 metros. Assinale entre as medidas abaixo as que são menores que 1 metro. Então, eu vou pegar aqui e vou pintar de verde, vamos lá. 0,15 é menor que 1 metro. 1,10? Não, é maior. 0,50 é meio metro. 4,7 não é maior. 0,99 é quase 1 metro. 1,08 não é maior. 0,27 sim é menor. 2,5 maior. 0,49 menor que 1 metro e 8,2 é maior. Então, esses que eu pintei de verde são os que são valores ou medidas, né, menores que 1 metro, tá? Então, aqui a gente termina a atividade de matemática, tá bom? Aqui bonitinho. Agora, vamos para a atividade do interdisciplinar no nosso livro didático, página 165. Então, aqui, né, na página 165. Vou aproximar mais. A importância da energia. Precisamos de diferentes fontes de energia para estudar, cozinhar, limpar a casa, iluminar as cidades, movimentar máquinas e aparelhos, fazer funcionar aviões, navios, trens, ônibus, carros, metrôs e até mesmo foguetes espaciais. Observe os materiais que estão sobre sua mesa agora. Você sabe como eles foram produzidos? Já parou para pensar em que tipos de energia foram utilizados para transformar recursos naturais em objetos, alimentos, eletricidade e combustíveis? A primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano foi o fogo, obtido com a queima da madeira e do carvão vegetal. Depois aprendemos a utilizar o carvão mineral, a água, o petróleo, o sol, o vento e algumas plantas, como a cana-de-açúcar, para gerar a energia de que precisamos para realizar nossas atividades diárias, tá?
Observe a ilustração e anote 5 elementos que precisam de energia para funcionar. Então, aqui na figura, o trem precisa, né? Parece que é um trem-bala, né? Provavelmente aí, né? Ele precisa de... Eu acredito que o trem-bala, ele utiliza mais energia elétrica, né? Aqui o ônibus, ele vai utilizar combustível, né? Gasolina ou diesel, não sei o que o ônibus utiliza. Os carros vão precisar de etanol ou gasolina, assim como o avião também precisa de combustível. A gente tem a energia elétrica nos postes, né? Se você for anotar 5 elementos, tem muito mais de 5. Tem o caminhãozinho aqui que também utiliza combustível. A padaria, para fazer pão, precisa do fogo e também da energia elétrica, né? E as pessoas também precisam de energia, que vem dos alimentos. Então, tem mais uma fonte de energia. A comida é uma fonte de energia. A gente tem a fábrica, né, que também faz uma queima lá de combustível e tal, tá? Então, aí, vários elementos aí que precisam de energia para funcionar praticamente tudo que a gente conhece. Cite atividades de lazer de que você gosta e que depende de energia elétrica. Usar o celular, né? Para você usar o celular, você tem que carregar ele. Utiliza energia elétrica, a bateria, né? Assistir TV, tem que ligar na tomada, a televisão, né? Se você gosta de tomar banho, ter o chuveiro elétrico lá quentinho, água quentinha, energia elétrica, né? Outra coisa, tomar banho não seria lazer, seria... Para algumas pessoas é lazer, porque tem gente que gosta, né, de tomar banho. Eu acho muito bom tomar banho. Que mais? Atividades de lazer que utilizam energia elétrica, né? Se você for num parque de diversão, ele utiliza energia elétrica, né? Os brinquedos e tal. Se você tem brinquedos eletrônicos, aviãozinho, carrinho, essas coisas que utilizam energia elétrica, bateria, né? Então, todas as coisas assim que são para lazer, né? E vão utilizar energia elétrica, computador, celular, televisão, videogame, tudo isso utiliza energia elétrica, tá? Escreva uma frase sobre o uso da energia elétrica na escola onde você estuda. Se não tiver luz, né, energia elétrica, a gente morre de calor, porque o ventilador não funciona. Ou fica difícil estudar porque não tem luz e as salas são escuras, né? Aí, se não tiver energia elétrica, a gente toma água quente, porque a água não fica geladinha, tá? Então, aí, frases, exemplos de frases que vocês poderiam escrever, tá? Existem várias fontes de energia: água, petróleo, carvão, óleo, bagaço da cana, gás natural, sol, vento e outras. Observe a ilustração e as fotografias e conheça algumas fontes de energia mais utilizadas no Brasil. Então, aqui a gente tem uma barragem hidrelétrica, tá? É uma das mais usadas para fornecer energia para a gente. O movimento das águas aí faz as turbinas lá funcionarem e acaba gerando a energia elétrica brasileira, tá? E aqui, essa figura, mostrando aí o tipo de energia, ó, número 1, tá vendo? Então, aqui a padaria utiliza a energia número 1, tá? Que é energia elétrica. Aqui, a gente tem uma plataforma de petróleo. O petróleo, a gasolina, o óleo diesel, os combustíveis, tá? Todos vêm do petróleo, menos o etanol. O etanol vem da cana de açúcar, tá? Mas a gasolina, o diesel são combustíveis que vêm do petróleo. E aqui o número 2, né, é utilizado mais aqui nos postos de gasolina, né, para colocar nos carrinhos e tal. Então, a gente observa aí áreas do Brasil, né, aqui essa hidrelétrica fica no Rio Grande do Sul e aqui essa usina de petróleo fica no Rio de Janeiro, em Niterói, tá? Locais diferentes do Brasil que fornecem aí fonte de energia para gente. Das fontes de energia apresentadas na ilustração e nas fotos, quais podem se esgotar? O petróleo, ele não é renovável, tá? Ele pode se esgotar, e o gás natural também. Quais delas prejudicam menos o ambiente? Olha, o petróleo prejudica, o gás natural prejudica. O que não vai prejudicar o ambiente são as fontes de energia eólica. O que é energia eólica? Energia eólica é energia que vem dos ventos, ó. Tem um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, o trezinho dos cataventos grandões aí. Ventos. Eles fazem girar enormes hélices de geradores que produzem energia. Energia limpa, tá? Não prejudica o meio ambiente. Essa estação aqui de energia eólica fica no Ceará, ó.
Aqui a gente tem a colheita de cana-de-açúcar, né? Essa colheita fica no Espírito Santo. Através da cana-de-açúcar dá para fazer o etanol, que é uma opção aí menos agressiva para o ambiente, tá? E aqui a gente tem a energia solar, tá? A gente tem os tetos solares aqui que captam a energia do sol. Então, aqui o número 4, o 4 aqui, né? Utilizando a energia do sol as casas. Tem gente que coloca a energia solar para o chuveiro. Dá muito certo, ele capta a energia solar e o chuveiro funciona maravilhosamente, tá? E é uma energia limpa, que não prejudica o ambiente. O número 5 aqui, ó, uma usina que vai transformar a cana-de-açúcar em combustível, tá? Então, aqui, energias que não prejudicam o meio ambiente, energia eólica e energia solar, tá? Faça uma pesquisa sobre o uso de produtos derivados do petróleo em seu dia a dia. Depois, apresente à turma. Então, se a gente for pensar aí, você pode fazer uma listinha de produtos que vêm do petróleo. Por exemplo, tem bastante coisa de plástico na sua casa? Garrafa PET, a Tupperware, os seus brinquedos de plástico, tá? O plástico vem do petróleo, tá? Então, praticamente tudo que a gente tem em casa que tem plástico é derivado aí do petróleo, tá? Então, o petróleo ele é muito procurado e valorizado justamente porque a gente utiliza petróleo para muita coisa, tá? Então, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai descobrir que tem muita coisa da sua casa que é feita, que é derivado do petróleo, tá? Então, aí, a gente finaliza, né, essa parte aqui dos desenhos com as energias solares, tá? É que no meu fica separado, mas o de vocês o desenho fica juntinho, ó. E a pergunta ficava em cima para observar, né, essas fontes de energia, tá? Agora, a página 168. Como vimos, as usinas hidrelétricas transformam a força do movimento da água em eletricidade. Porém, em alguns períodos, quando há falta de chuvas, a quantidade de água nos reservatórios diminui muito. As consequências para o abastecimento não só de água, mas também de energia elétrica para a população, para a indústria e para a agricultura podem ser muito graves. Não é só a seca que pode alterar o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Quando chove muito em um lugar, a população também pode enfrentar problemas. Leia a notícia. As comportas de duas usinas hidrelétricas, Machadinho e Itá, foram abertas no Rio Grande do Sul, devido ao grande volume de chuvas na região. Em poucos minutos, o rio Lajeado transbordou e invadiu lojas e a biblioteca pública. Muita gente está arrumando a casa, invadida por alagamentos na quarta-feira. Então, aí, enchentes, né? Pensando no funcionamento das usinas hidrelétricas e nos impactos às áreas próximas a elas, conversem em dupla sobre os possíveis problemas causados pelo excesso e pela escassez de chuvas nessas regiões, tá? Então, é o que a gente viu nesses parágrafozinhos. A falta de água prejudica o funcionamento das hidrelétricas, tá? E acaba faltando ali energia para a população. E, no caso de grande volume de chuva, acaba acontecendo enchentes nas regiões próximas ali das usinas hidrelétricas, sem contar todo o problema ambiental, né, de desmatamento, interferência na natureza para poder construir essas usinas, tá? Veja no mapa onde estão localizadas as principais hidrelétricas brasileiras. Então, aqui a gente tem a potência baixa, média, alta e muito alta. Aqui a gente tem um triângulo grandão aqui também, né, de muito alta, e pequenininhos espalhados aí, tá? Há usinas hidrelétricas no estado onde você mora? Em caso afirmativo, pesquise mais informações sobre elas e registre no caderno. Se a gente olhar aqui no mapinha de São Paulo, sim, tem vários triângulozinhos, né? Então, sim, a resposta é sim. Em quais regiões as usinas hidrelétricas estão concentradas? Bom, se a gente for ver, é na parte centro-sul do país, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, ó, né? Estão sempre pelo meio, Belo Horizonte, Porto Alegre, tá? Então, ali são também é uma região que é mais consumidora de energia elétrica e é a parte mais industrializada do país, tá? Então, nesse centro-sul aqui do país que está mais concentrada as usinas hidrelétricas, tá? Então, aí, a gente finalizou página 168, a parte de energia, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!